Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima e hoje nós vamos fazer uma receitinha de pão integral de fermentação natural. Na verdade, o pão é semi-integral, mas nós podemos considerar integral quando tem acima de 30% de farinha integral, mas é um pão semi-integral. Com fermentação natural nós vamos fazer hoje. Não é um pão 100%, mas é um pão semi-integral, delicioso, onde nós vamos usar sementes, castanha, farinha integral, fermento natural e ficará delicioso esse pãozinho. O meu fermento natural, ontem eu alimentei o meu fermento da geladeira, eu gravei para vocês, o último vídeo do canal, eu estou mostrando para vocês como eu refresco o meu levain. Então ontem eu refresquei o meu levain, este que eu vou usar agora para fazer o nosso pãozinho. Eu separei antes de alimentar 300 gramas aproximadamente, acrescentei uma colher de sopa de farinha de trigo e de 80 a 100 ml de água. Misturei, cobri com filme e deixei na geladeira para usar hoje. Eu poderia ter usado ontem mesmo, uma hora depois de ter refrescado, também seria perfeito. E o restante, o da geladeira, eu alimentei normalmente como eu alimento e devolvi para a geladeira. Eu gravei este vídeo para vocês, para tirar as dúvidas de como eu refresco o meu levain para fazer os meus pães. E aqui está, olhem, a princípio formou um líquido, quando eu tirei da geladeira ele estava com um líquido formado em cima, já faz mais ou menos uns 40 minutos que eu tirei, enquanto eu preparo os ingredientes para o pão, eu deixei ele descansando fora da geladeira e ele está assim, muito ativo. Então é assim que eu faço para refrescar o fermento que eu vou usar nos meus pães. E ontem eu gravei e está aí o último vídeo no canal para vocês poderem tirar as dúvidas. Então vamos seguir com a receita aqui. Na minha bacia eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, tenho um ovo inteiro, vou acrescentar aproximadamente 100 ml de óleo, olha, um pouquinho para cima da metade do copo americano, 100 ml de óleo. Vou colocar o levain, 400 gramas de levain aproximadamente, bem ativo. Vamos colocar nosso levain. Este pãozinho é delicioso. Pessoal, esse pão integral, semi-integral, se você fizer com fermento seco também, fermento fresco, é maravilhoso. Então, qualquer pão que você faz com fermento seco ou fresco, como eu sempre falo, a gente pode fazer com fermento natural. Fica maravilhoso, perfeito, como se tivesse sido feito com um fermento de padaria, né? É só a gente ter esses cuidados, que eu sempre mostro pra vocês. Eu, particularmente, gosto de pães de fermentação natural, sem sabor ácido, sem gostinho forte do fermento, bem natural, bem parecido com fermento de padaria, com pães de padaria. Então essas são dicas legais que eu passo pra você. Também gosta de pão de fermentação natural, suave, leve e delicioso. É claro que muitas pessoas preferem o pão mais ácido, com gostinho mais do levain, e deixam descansar de 10 a 12 horas. Cada um faz o seu gosto e todos são deliciosos do mesmo jeito e muito saudáveis. Agora, vamos dar uma misturadinha aqui. Este pão hoje eu vou fazer com água. Eu estou usando 420 ml de água aproximadamente. Aqui a minha água está em temperatura ambiente e, é claro, água potável sem cloro. Sempre, para qualquer pão, especialmente de fermentação natural. Vou acrescentar 350 gramas de farinha integral. Uma farinha integral de boa qualidade, 150 gramas. E vamos misturar. Vamos começar com a nossa farinha branca. Para a fermentação natural, eu gosto e sempre falo para vocês
usarem uma farinha premium. Então vamos colocando a farinha branca agora. E vamos misturar. Já posso acrescentar uma colher de sopa de sal. Pessoal, aqui já vou começar com as mãos. Eu já vou acrescentar aqui a minha massa, antes de sová-la totalmente, as sementes. Aqui eu tenho 100 gramas de sementes. Eu tenho 25 gramas de semente de abóbora, 25 gramas de semente de girassol, 25 gramas de semente de gergelim e 25 gramas de semente de linhaça escura. Mas as sementes é muito a gosto de cada um. Você pode pôr aqui, você escolher a quantidade que você quiser. Essa é a que eu estou usando. Também tenho aqui 70 gramas de castanha do Pará, picadinha. Nem está tão pequenininha, mas é bem gostoso sentir a castanha quando comemos pãozinho. Vamos continuar. Pessoal, eu vou sovar a minha massa por uns 10 minutos, aí eu volto para darmos continuidade ao nosso pãozinho integral com sementes de fermentação natural. Pessoal, já sovei a minha massinha. Eu usei 650 gramas de farinha de trigo, a branca, premium. Agora, nós vamos passar um pouquinho de azeite sobre a nossa massa e vamos deixá-la descansar coberta com filme plástico e um pano em um lugar bem quentinho. Pode ser num solzinho, se você estiver na sua varanda, por aproximadamente 1 hora. Eu vou utilizar o restinho do óleo que sobrou aqui no fundo do copo. Vou colocar um pouquinho de azeite em minhas mãos. E vamos passar sobre a nossa massa. E deixá-la descansando por 1 hora. Daqui a 1 hora nós voltamos para dar continuidade à nossa receita de pão integral, de fermentação natural. Pão semi-integral, na verdade. Eu gosto mais do pão semi-integral porque ele fica macio, fofinho, delicioso, nutritivo. O pão 100% integral ficará também muito mais nutritivo, mas ele não vai crescer tanto, embora ele cresça também. E não vai ficar tão leve, mas é gosto de cada um. Dá muito bem para fazer o mesmo pão 100% farinha integral. Mas eu prefiro assim. Então vou cobrir com plástico, com pano, deixar descansar por 1 hora e voltamos. Pessoal, o pãozinho já descansou por 1 hora em um lugar bem quentinho. Agora vamos dar continuidade ao nosso pãozinho integral. Olhem como ele já cresceu, pessoal. Vamos enfarinhar a nossa mesa. Eu já tenho 3 formas. Vou fazer 3 pães untadas. 3 formas para pão. E vamos modelar os nossos pãezinhos.
Nossa massa está muito bonita. Olha que bonita está a nossa massinha, nosso pãozinho. Vamos dividi-la em 3. E vamos modelar o nosso pãozinho. Um pão saudável, nutritivo, delicioso, fermentação natural, feita por você mesmo em sua casa. Se formos comprar um pão desse, vamos pagar muito caro e não vai ser tão saboroso quanto o que nós fazemos em casa. Além de que vai ter conservantes, anti-mofo e tudo mais que eles colocam nesses pães industrializados. Então olha quanta vantagem fazer o seu pãozinho em casa. Então já modelamos um. Colocar na nossa forma. Vamos modelar mais um. Simples, é só, não precisa nem rolo, nem nada. Abre um pouquinho a massa, enrola o seu pãozinho, fecha as pontinhas. Como eu faço pra nós aqui em casa mesmo, então eu nem peso. E pessoal, uma dica bem importante para vocês. Eu sempre faço receitas assim de vários pães. Faço várias vezes por semana. Depois, os pães que eu não comer no dia, eu embalo em saquinhos plásticos esses de rolo para pães, para alimentos, né? Tiro o ar o máximo que eu puder, fecho e congelo. Vou ter pão fresco, delicioso para quando eu precisar. Então, se eu for comer um pão desse, por exemplo, hoje eu posso congelar os dois. E quando eu quiser é só descongelar. Então olha que dica legal, congelar os nossos pães. Quando descongelamos eles estão perfeitos, fresquinhos. Então são dicas bem legais. Como eu falei pra vocês, eu usei 350 gramas de farinha integral, 350 gramas e 650 gramas de farinha de trigo. Com 1 kg de farinha, juntando as duas, teremos 3 pães deliciosos para o nosso cafezinho. Então, agora vamos deixar crescer por descansar, né? Por aproximadamente 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas, vamos deixá-los descansar, cobertos com um plástico, um pano. Eu vou deixar agora dentro do meu forno desligado. Depois de 3 a 4 horas, quando eles dobrarem de tamanho, hoje está bem quente por aqui onde eu moro, na minha região. Se estiver frio, pode demorar um pouco mais, desculpem. Então vamos deixar descansar de 3 a 4 horas, coberto. Depois que já estiverem descansado, eu volto para darmos continuidade ao nosso pãozinho. Pessoal, voltando só para falar para vocês que eu passei um pouco de farinha de trigo em cima dos pãezinhos para que não grudem no plástico quando tiver crescido. Então agora eu vou cobrir com plástico, pano e descansar de 3 a 4 horas. Pessoal, os nossos pãezinhos já descansaram por 3 horas e meia dentro do meu forno desligado. Hoje está bem quente por aqui, olha como eles cresceram. Então, pessoal, eu estou passando clara de ovo por cima dos pãezinhos e colocando aveia em flocos. Poderiam ser colocado dentro da massa também aveia, ia ficar delicioso, mas eu não coloquei, mas vou colocar por cima. Então, vou passar clara de ovo nos outros também. Vou colocar aveia em flocos e vou levar para assar. Os primeiros 25 minutos em forno alto. Depois eu vou baixar o forno para forno médio até que eles fiquem dourados. Depois que estiverem prontos, voltamos com os nossos pãezinhos integrais de fermentação natural, deliciosos. Pronto, pessoal, passei a clara de ovo em cima dos 3 pães. Salpiquei aveia em flocos médios. Olha que lindos eles estão.
Como eu disse, não coloquei a aveia na massa, mas poderia ter colocado também, que ficaria delicioso. Agora vamos levar para assar. E quando estiverem assadinhos, voltamos. Pessoal, os pãezinhos acabaram de sair do forno. Estão muito cheirosos, douradinhos. Olhem que lindos. Nossos pãezinhos de fermentação natural, semi-integral. Que cheirosos que estão. Assim que eles esfriarem, eu volto para vermos como eles ficaram por dentro. Olhem que lindos eles estão. Pessoal, os pãezinhos estão esfriando em cima de uma grade. Coloquei em cima de uma grade para que eles esfriem e não suem por baixo. Depois que eles estiverem totalmente frios, eu venho para nós vermos como eles ficaram por dentro. Estão muito cheirosos e bonitos. Pessoal, nossos pãezinhos já esfriaram, ficaram assim. Olhem que fofinho, que macio que está. Pãozinho integral de fermentação natural. Vamos ver como eles ficaram por dentro? Muito macios. Muito cheiroso. Olha, pessoal. Pãozinho semi-integral, feito com levain em casa. Que delícia, pessoal. Um cafezinho com mel. Que gostoso. Está muito cheiroso. Muito macio. Olhem. Muito bonito. Com um pouquinho de manteiga. Que delícia, pessoal. Você gosta de um pãozinho saudável, feito por você em sua casa, com mel, manteiga, fermentação natural? Façam! Vocês vão amar essa receitinha. Vamos ver se ficou gostoso o nosso pãozinho? Que delícia, pessoal. Nenhum sabor ácido, como pão de padaria. Muito gostoso. Se você gostou da receitinha, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo, pessoal. Olhem, que macio.